Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: qual deles haveria de fazer tal coisa? Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveriam ser considerado maior. Jesus, porém, lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhe perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. E Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta! Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes o anjo do céu, que confortava. Tomando de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gota de sangue que caíram no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo. De tanta tristeza, e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava, quando chegou uma multidão na frente, vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer,
o que estava com Jesus disseram. Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou, Deixai, basta. e tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e os anciões que tinham vindo prendê-lo. Vós saístes com espadas e paus como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram conduzindo à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, o encarou bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles? Mas Pedro respondeu. Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia. Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu. Homem, não sei o que está dizendo. Neste momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e o espancavam-no, e cobriam seu rosto, e lhe diziam: Profetiza quem foi que te bateu. E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, o sumo sacerdote, os mestres da lei, reuniram-se em conselho e o levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis, e se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram. Tu és, portanto, Filho de Deus? Jesus respondeu, Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. e eles disseram. Será que ainda precisamos de testemunhas? Em Nós seguida, mesmos ouvimos de sua própria boca. em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. E começaram então a acusá-lo. Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando. Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão. Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos o enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. O sumo sacerdote e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e o mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos.
Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes e o povo, e lhe disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusasse. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. E toda a multidão começou a gritar. Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade, por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídios, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhes a cruz para carregá-lo atrás de Jesus, seguindo-o a uma grande multidão do povo, e as mulheres que batiam no peito e choravam por eles. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultavam, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o respondeu, dizendo: Nem sequer teme a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou.
O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enrolou no lençol e colocou num túmulo cravado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo, e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa, prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado elas descansaram, conforme ordenavam a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, eu peço que os voluntários possam abrir a porta que está à minha direita, deixando-a completamente aberta. Ninguém tem autorização para fechar essa porta, devido à situação e às determinações de segurança vigentes. Portanto, João e os demais, abram a porta, por favor. Ela deve ficar fechada, aberta. Caríssimos, caríssimas, a vocês que aqui estão, que são de Santa Luzia, Ubaporanga, Belo Horizonte, Piedade dos Gerais, Caratinga, Nova Lima, Contagem, São José do Rio Pardo, Caeté, Caratinga, Sabará, Betim, Bom Jesus do Amparo e Gouveia, sejam todos bem-vindos. Também todos aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, Rede Minas e também nossas redes sociais. Peço a vocês a compreensão para que sejamos não superficiais, mas bem objetivos, visto a riqueza daquilo que nós celebraremos ao longo de toda a semana. E, portanto, não pretendo delongar-me aqui nesta reflexão. Gostaria de, com vocês, focar em um pequeno ponto que não é insignificante. Pelo contrário, é fundamental. Estamos na Semana Maior e, em específico, estamos juntos no ano de Lucas. Lucas é o evangelista que vai deixar evidente a necessidade de que quem assume caminhar com Jesus Cristo permaneça com Ele. Ele deixa claro que toda e qualquer pessoa que assume seguir a Jesus Cristo tem um horizonte. Se de fato escolheu seguir a Jesus Cristo, permanecer com Ele, inclusive no ato e na caminhada que Ele tem para a cruz e no ato da sua entrega. Por que digo isso? Enquanto levavam Jesus, podemos confirmar no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 26 em diante. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, do seu trabalho, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Lembremos-nos o que Jesus diz aos seus discípulos, os mesmos discípulos que, enquanto estavam com ele na ceia, segundo a narrativa de Lucas, se perguntavam quem seria o maior. Ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Simão de Cirene é o exemplo de todos aqueles que, se estão com Jesus, devem
seguindo-o, carregar a cruz. A missão. E cruz não é sinal de sofrimento, mas de compromisso. Coisa que nos falta no tempo atual. Nas mais diversas vertentes, espiritualidades, reflexões. O compromisso de seguir Jesus no horizonte e naquilo que significa carregar a cruz. A missão. A missão de, estando com Ele, ser presença dele no meio do mundo. Outro dado interessante. Mulheres que andavam com Jesus choravam e batiam no peito por ele. Ele está no seu sofrimento, na sua caminhada rumo à cruz. Percebam que ele está voltado para essas mulheres e muitos estão andando atrás dele para ver o espetáculo da carnificina que acontece, mas nem todos estão com ele. Andam atrás, mas não o seguem, como também é próprio do nosso tempo. Muitos andam atrás de Jesus, falam de Jesus, mas não o seguem, porque não carregam a cruz, que é missão de fazer com que o Senhor seja encontrado, conhecido e a força de sua vida transforme vidas. Caríssimos, simplesmente volto a dizer aquilo que fiz como indagação no início desta celebração. Será que somos discípulos de Jesus e andamos com Ele? Com Ele. Será que nós carregamos a cruz da missão de ser discípulo de Jesus e permanecemos com Ele? Ou, como os mesmos discípulos, cochilamos, nos distraímos e sucumbimos na mais grave tentação? A mais grave tentação, mãe de todos os outros pecados. Sucumbir é ceder à tentação. Sabem qual é? Eu lhes digo, aquela que fez com que Adão desviasse o seu olhar do seu Senhor e longe dele caminhasse. E leva o Senhor a perguntar a Adão: Adão, onde estás? Nesta semana, talvez essa pergunta seja importante. Você, na caminhada do dia a dia com Jesus, onde está? Com Ele ou longe dele? Creio em Deus